Excelências, ilustres colegas, recebam as minhas saudações de acordo com o horário do dia, como sempre. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na turma B. Hoje trouxemos como tema direitos absolutos versus direitos relativos. Bom, queremos adiantar aos colegas que estamos ainda na esteira dos direitos subjetivos, ou então na esteira do direito subjetivo, naquela classificação, distinção que fizemos entre direito subjetivo e direito objetivo. Ok, caso tenha ainda alguma dificuldade em perceber o que é direito subjetivo, por favor, assista a videoaula número 2 e poderá perceber de forma mais profunda, clara e precisa o que é direito subjetivo. Assim sendo, nós temos direitos subjetivos absolutos e direitos subjetivos relativos. Ora bem, doutores, indo para o tema, o que se entende então por direitos absolutos? Bom, colegas, direitos absolutos são aqueles direitos cujo exercício impõe-se a toda a coletividade, impõe-se a todo mundo, impõe-se a todos que nos rodeiam. Quando somos titulares de direitos absolutos ou de algum direito absoluto, isto significa que todo o resto, toda a coletividade, todo mundo que nos rodeia tem o dever de respeitá-lo, ou seja, nós exercemos o direito contra todo mundo, ok? Contra todo mundo. Todos aqueles que nos rodeiam têm o dever de respeitar, o dever de consentir que a gente exerça esse direito, bem como o dever de não interferir, não intrometer-se naquilo que é exercício do referido direito, ok? A título de exemplo, temos os direitos reais, são direitos absolutos, temos os direitos de personalidade, também são direitos absolutos, temos ainda o direito ou os direitos do autor e propriedade intelectual, são também direitos absolutos. De lembrar, doutores, que são apenas alguns exemplos, e aqui as nossas listas estão longe de ser exaustivas, estão distantes de serem exaustivas, são meramente exemplificativas, pois o colega pode muito bem encontrar qualquer categoria de direito que se enquadre nesta classificação, que não tenha sido mencionada aqui na aula. Portanto, as nossas listas, nossos exemplos são meramente exemplificativos. Portanto, colegas, citamos aqui direitos absolutos, o direito ou os direitos de personalidade, os direitos do autor e propriedade intelectual, citamos aqui os direitos reais. Pois bem, onde está o caráter absoluto destes direitos? Está no seguinte, doutores. Imagine, eu sou titular do direito à vida. Como eu exerço o meu direito à vida? Vivendo, ok? Isto significa que todo mundo deve aceitar, deve respeitar que eu viva, ok? Todo mundo deve aceitar, deve consentir, deve conformar-se que eu viva. Deve não interferir, não intrometer-se no exercício desse meu direito. Ou seja, não deve tirar minha vida, ok? Percebemos? Vamos a outro exemplo. Direitos reais. Imagine, eu sou proprietário de algum bem, ok? E diz a lei, diz o Código Civil, no seu artigo 1305, que o proprietário goza da faculdade ou do direito de usar, fruir e dispor do bem de que é proprietário. Pois bem, doutores, nesse caso, eu exerço essas faculdades, exerço o meu direito sem interferência de ninguém. Todo mundo deve respeitar que eu use, que eu frua ou que eu disponha do meu bem. Ok, doutores? Isto significa que eu exerço o meu direito usando, fruindo e dispondo, caso eu queira fazê-lo. Percebem, doutores? E como alguém interferiria no uso ou no exercício desse direito? Bom, alguém querer usar no meu lugar sem o meu consentimento. Ok? Alguém querer fruir do meu direito de propriedade, que é meu, sem o meu consentimento. Alguém querer dispor do bem que é minha propriedade, sem o meu consentimento. Estaria a interferir, estaria a intrometer-se no exercício do meu direito. Percebemos, doutores? Pronto. Direitos de autor. Como eu beneficio, ou como é que eu exerço os meus direitos de autor, ou então propriedade intelectual? Bom, doutores, imagine, eu sou um artista, um escritor, enfim. Eu tenho alguma obra publicada, registrada e tudo mais. Tudo correto, tudo nos termos da lei. Eu tenho o direito de obter os proveitos da minha obra, de obter os benefícios da minha obra. Assim como tenho o direito de não ver ninguém a ter os proveitos e benefícios da obra que é minha. Percebem, doutores? Ok, vamos ser um pouco mais claros. Eu sou músico, lancei a música de muito sucesso. Todo filme quer essa música como trilha sonora, todo artista quer colocar no seu vídeo, enfim. Dos mais variados usos da música, as rádios querem passar e tudo mais. Ok. Todas essas pessoas, todas essas entidades que quiserem utilizar a minha obra, a minha música, terão de pedir o meu consentimento. Nós teremos de conversar, teremos de chegar a um acordo. Não podem simplesmente pegar a minha obra e usarem como quiserem, tirarem os proventos, os benefícios da minha obra sem o meu consentimento. Estariam a interferir no exercício do meu direito. Ok, doutores? Estariam a intrometer-se no exercício do meu direito.
Percebem, doutores? Isso além do fato de que estariam a beneficiar de algo que não sacrificaram para obter. Percebem, doutores? Então, este dever de abstenção, este dever de não se intrometer, não interferir, não se impõe simplesmente à entidade A ou à entidade B, à pessoa A ou à pessoa B. Impõe-se a todos. Impõe-se a uma indeterminabilidade de pessoas. Ok, doutores? Impõe-se a todos. Daí chamar-se direitos absolutos. Ok, doutores? Percebemos? Pronto, é por aí. Então, são direitos absolutos porque seu exercício impõe-se a todos. Existe o que chamamos de dever geral de abstenção, ok? Também chamado de obrigação passiva universal. Dever geral significa que este dever impõe-se a todo mundo, é geral, não é específico, a A ou a B ou a C, é geral, é a todo mundo. De abstenção, todo mundo deve abster-se de interferir ou intrometer-se no exercício desse direito, ok? O fulano é proprietário, ele que use da sua propriedade e faça o que tiver que fazer, ok? Dentro dos termos da lei, faça o que tiver que fazer. Nós não devemos interferir, não devemos nos intrometer, ok? O artista também tem essa faculdade em relação à sua obra, ok? Todo ser humano, em relação aos direitos de personalidade, todo ser humano tem este direito. Direito à vida, à imagem, ao nome, enfim. Ok, doutores? Então, é por aí, direitos absolutos. De lembrar que, antes de serem absolutos, são direitos subjetivos, ok? Então, no final, são direitos subjetivos absolutos, pelo fato de que seu exercício impõe-se a todo mundo, a toda a coletividade, não importa quem, conhecido ou desconhecido, deve respeitar este direito, deve consentir, conformar-se que o titular deste direito o exerça. Deve não interferir, não intrometer-se quando o titular estiver a exercer esse direito. Ok, por outro lado, ao contrário, os direitos subjetivos relativos, ou então os direitos relativos, são aqueles direitos cujo exercício impõe-se, ao contrário senso, a uma determinada pessoa, ou então a determinadas pessoas, ok? Porque por vezes pode ser exatamente uma pessoa, ou então um sujeito, porém por vezes pode ser também várias pessoas ou vários sujeitos. Entretanto, sempre determinada ou determinados, ok, doutores? Sempre pessoa determinada, ou então sujeito determinado, e sempre pessoas determinadas, ou então sujeitos determinados, ok, doutores? A título de exemplo paradigmático, ok? Os direitos de crédito, aqueles direitos oriundos de relações obrigacionais, ok, doutores? As relações obrigacionais ou as fontes das obrigações são várias, doutores. Então, são direitos relativos àqueles direitos oriundos de relações obrigacionais. Não importa muito a fonte da obrigação, ok? Pronto. A título de exemplo, vamos falar de contrato. Estamos num contrato de arrendamento, ok? O senhorio tem o direito de perceber, de obter o valor das rendas do inquilino, ok? A questão é, a quem o senhorio ou de quem o senhorio tem o direito de exigir as rendas, ok? Somente ao inquilino, somente ao arrendatário. Então, o dever de cumprir ou de respeitar ou colaborar para que o direito do senhorio seja exercido, seja cautelado, respeitado, salvaguardado, é o inquilino e mais ninguém. E mais ninguém. Então, este direito não tem um exercício oponível a toda a coletividade, não, ok? Seu exercício é oponível simplesmente a determinada pessoa, o inquilino, ok, doutores? Numa relação de trabalho, dessa mesma coisa, ok? O trabalhador pode exigir o salário somente do patrão, estamos, doutores? E o patrão pode exigir trabalho, ok? Somente do seu trabalhador, ok? Pode exigir prestação de trabalho somente do seu trabalhador, não a qualquer ou a todas as pessoas. Aí não, doutores, percebemos? Numa situação de responsabilidade civil, que também é uma fonte de obrigação, não é? Dois condutores na via pública envolveram-se num acidente, apurada a questão, chegou-se à conclusão de que o condutor A agiu com culpa, ou seja, falhou, causou o acidente. Então, nasce na esfera deste condutor A para o condutor B o dever de reparar os danos, ok? Aí temos aí uma relação obrigacional, temos aí uma obrigação de indenizar pelos danos, ok? Pronto. Agora a questão é, a quem o condutor B ou de quem o condutor B pode exigir a reparação dos danos? Ele tem esse direito, que repare seus danos, certo? Ok? De quem ele deve exigir a reparação? Somente do condutor A. Estamos, doutores? Somente do condutor A. Imagine que estamos numa paragem de táxi onde aconteceu o acidente. Somente do condutor A ele deve exigir a reparação dos danos. Somente o condutor A tem o dever de reparar os danos, ok? Os outros condutores não envolvidos no acidente
nada tem a ver, ok? Em nada respondem, ok? Os transeuntes na via pública que estão a circular, aqueles passageiros que estão à espera de táxi e tudo mais, as senhoras que estão a vender por aí, nada tem a ver com um acidente, logo sobre eles não entendem nenhuma obrigação de reparar os danos do condutor B, os danos verificados na viatura do condutor B. Percebemos, doutores? Então, estamos a falar de direitos subjetivos relativos. Então, temos aqui a distinção: direitos subjetivos absolutos, direitos subjetivos relativos, sendo os primeiros aqueles cujo exercício impõe-se a toda a coletividade no geral, impõe-se a todo mundo, ok? Impõe-se a uma coletividade indeterminada de pessoas. Estamos juntos, doutores? Já os segundos são aqueles direitos cujo exercício impõe-se a determinada ou a determinadas pessoas. Estamos, doutores? A determinada ou determinadas pessoas. Bom, colegas, comentem, gostem, partilhem, ativem o sininho para que possam ser notificados sempre que postarmos algum vídeo novo. Subscrevam o canal, chamem os outros colegas para que possam assistir às aulas convosco. Digam-nos de onde nos acompanham, de onde nos escrevem nos seus comentários. Esta é a turma B, a turma em que você entende para não decorar. Até a próxima aula. Muito obrigado pela assistência.